Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente conversar hoje sobre a verdade no fim, a verdade sobre o fim do túnel, né? Pessoal, semana passada alguém pediu, semana passada a gente fez uma live sobre dúvidas sobre a pós-graduação. Eu vou fazer amanhã uma outra live sobre os novos cursos CPURs, dúvidas sobre os novos cursos, inclusive dúvidas sobre a pós-graduação. E aí eu atendo o pedido de alguém que fez esse pedido logo hoje. Hoje, segunda-feira, feriado, dia do servidor, a gente faz o nosso tradicional CPERsista. E o tema é sobre o fim do túnel, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar para concurso público, a gente entra em um túnel. E quando a gente entra no túnel, aquela luz da entrada ainda está ali. Depois de um certo tempo, aquela luz para de refletir e a gente começa a se perceber no escuro, porque a nova luz também não apareceu ainda. Então a gente sente saudade da vida antes do início do túnel, porque ali havia luz. E a gente entrou nesse túnel porque a gente acreditou que no final do túnel haveria uma outra luz, uma luz maior, uma luz que a gente procurava e continua procurando, né? Tô com um pouco de sono ainda, me recuperando de Porto Velho, né? Porto Velho a gente pegou um voo 4 horas da manhã, tivemos que acordar 3. Pra você ver, hoje eu tô bastante, e ainda não me recuperei, de ontem pra hoje dormi bem, mas hoje ainda não me recuperei 100%, daqui a pouco eu vou dormir, fazer uma live rapidinho aqui. Então você, quando entrou no túnel, pensou que o túnel seria mais curto do que ele efetivamente é, ou seria mais certo. Eu acho que o grande problema de quem está estudando para concurso não é saber que o túnel é longo, é não saber qual é a extensão do túnel. O grande problema da gente quando está se dedicando para um projeto é não saber quando é que o projeto chega ao fim, quando é que a gente passa, quando é que a gente é aprovado, quando é que essa fase da vida é vencida. Então a gente vive vive algumas situações que são muito desgastantes emocionalmente. Por exemplo, você não sabe nem quando nem se vai passar. Então, quando você não sabe nem quando nem se, então você fica se questionando se está no caminho certo, se não está no caminho certo, se você está andando em círculos, se para chegar no fim do túnel você tinha que continuar caminhando nessa direção, ou se o melhor para você é virar à direita. Se o seu caso, por exemplo, é de curso intensivo ou é de curso regular, se o problema é estrutural, se o problema é pontual, se fazer uma isolada resolveria o seu problema ou se na verdade tem que fazer tudo de novo. E você vai sem saber o caminho, se o melhor para você é estudar sozinho ou se não. E você fica em dúvida e você não sabe qual é o melhor caminho, não sabe o que você deve fazer. E essa dúvida vai permeando a sua vida. Então, você sente saudade do tempo antes do túnel. Às vezes o túnel esconde buracos, às vezes o túnel, por ser escuro, nos faz tropeçar. Outro dia, ontem, as pessoas fizeram uma prova no Tribunal de Justiça do Pará e ia tudo muito bem.
A notícia que eu tive é que a prova foi bem feita, as pessoas, algumas passando algum calor, mas também natural, Belém é quente, mas foram fazendo a prova, e aí 1 hora antes do fim da prova acontece uma situação que depois se mostrou não ser de uma gravidade gigantesca, mas tinha a aparência de gravidade gigantesca, e é isso que importa, porque enquanto você não sabe o que é, você vai agir como parece que é. E aí as pessoas se desesperaram, saíram da prova, levaram a prova, os fiscais se desesperaram, etc. e tal. E aí você pensa que essa pessoa, veja, ela estudou durante 3 meses para o curso do Tribunal de Justiça do Pará. E ela deixou de fazer Rondônia, e ela faria Rondônia. A maioria das pessoas que prestou Tribunal de Justiça do Pará teria prestado Tribunal de Justiça de Rondônia se não houvesse a coincidência ou se uma limitação financeira não impusesse isso. De maneira que, por exemplo, se o Tribunal de Justiça do Pará a prova fosse em fevereiro, como parece que vai ser, e não ontem, essa pessoa teria inclusive condição financeira de fazer Rondônia e de em fevereiro ir lá fazer Tribunal de Justiça do Pará, mas ela optou pelo Pará e deixou de fazer Rondônia. E eu poderia dizer que eu recomendei que as pessoas fizessem Rondônia porque eu achei que era uma oportunidade melhor, mas isso era o que eu achava e não tem absolutamente nada a ver. Eu poderia ter indicado Pará e ter acontecido isso. Mas aí você fica pensando em todo o desgaste emocional na pessoa que ainda hoje estava em Belém, que está chegando em casa agora porque teve que fazer um voo com várias escalas, ou teve que ir de ônibus, enfim. Esse caminho é um caminho que exige muito da pessoa. E aí você há de me perguntar, por exemplo, que palavras trazer para essa pessoa? Que palavras trazer para quem está no meio do túnel, não enxerga a luz que havia no início, quando ele entrou, e não enxerga a luz do final, que é quando ele terminar essa passagem? Que palavra você traz para essa pessoa? A palavra mais básica é: continue caminhando e você vai chegar ao fim do túnel. Mas às vezes eu vejo as pessoas caminhando em círculo, talvez porque estão andando no escuro, ou talvez porque estão fechando os olhos. Porque algumas pessoas estão andando em círculos porque há uma complexidade da vida mesmo que faz com que isso ocorra com elas. Outras pessoas estão andando em círculos porque estão fechando os olhos, porque é evidente que elas estão andando em círculos. Eu vou te dar um exemplo de pessoas que andam em círculos. Pessoas que estudam 2 meses e param 2 meses, que estudam de forma disciplinada 2 meses e 2 meses depois ficam sem estudar. São pessoas que estão andando em círculos. E você pode imaginar que de alguma forma elas melhoram o desempenho, mas o que elas melhoram em 2 meses, no final dos outros 2 meses esse desempenho cai e a melhora nunca é suficiente. Mas essa é uma pessoa que está fechando os olhos para aquilo que é evidente. Ela está andando em círculos não porque o ambiente é escuro, mas porque ela está fechando os olhos e não quer enxergar o que é evidente. Por outro lado, você tem uma pessoa que está andando em círculos porque, apesar de ter 4 horas por dia para estudar apenas, essa pessoa está dedicando as 4 horas para assistir a aula. E ela não faz exercícios, e ela não lê o material teórico. Ou, por exemplo, porque ela está estudando ela tem 4 horas para estudar por dia, mas ela adotou um livro de uma determinada disciplina que tem 2.000 páginas. E há outras obras maravilhosas da mesma disciplina com 800. E claro, a obra de 2.000 páginas vai ser mais aprofundada, mas só que ela não tem tempo para essa obra. E a outra é suficiente, então é uma questão de estratégia. E ela acaba andando no escuro porque o ano termina e ela não conseguiu estudar as 12 matérias
que basicamente são cobrados na primeira fase da magistratura. E eu posso dizer para ela: continue aí, continue caminhando, porque você vai chegar ao fim do túnel. Mas essa é uma resposta muito simplista e via de regra, é uma resposta que não traz a solução. Na verdade, ela anuncia apenas que se você for perseverante, provavelmente você vai passar. É claro que se essa pessoa fizer esse ritmo de estudo durante 5 anos, o seu desempenho vai melhorar. Pode ser que ela passe na primeira fase, mas você há de concordar comigo que quem demora 5 anos para passar na primeira fase não adotou um método de estudos correto. E se eu dissesse diferente, eu estaria mentindo. A verdade é que é muito simples eu dizer que no fim do túnel há uma luz. Quando eu não estou no túnel, quando eu não sei o tamanho do seu túnel, e eu não sei onde está a luz, mas a minha vida não muda em nada com isso. É muito fácil jogar uma frase de efeito que depois de um tempo não tem efeito nenhum. E esse depois de um tempo pode ser no mesmo segundo. Se você já ouviu essa frase antes de alguém, eu digo a mesma frase, essa frase tem quase nenhum impacto, ou nenhum impacto. Por isso é preciso que você entenda que, em primeiro lugar, você precisa parar de se enganar. Às vezes a gente está andando em círculos, às vezes a gente não está evoluindo, às vezes a gente está parado porque a verdade é que a gente não está se dedicando, ou não está se dedicando de maneira correta. E essa é uma verdade. Você precisa às vezes aceitar isso. Essa ideia de autoconhecimento que todo mundo fala e ninguém pratica é fundamental para o sujeito prosperar na vida. Então, por exemplo, alguém diz para mim que tem uma especial dificuldade de estudar em casa, mas todo dia depois do trabalho ele vai direto para casa. Então não vá para casa, fique no trabalho, estude lá e chegue mais tarde em casa. Veja, eu poderia dizer para ele: apenas insista, e no fim do túnel há uma luz. Mas esse conselho não resolve a vida. O que resolve a vida é algo um pouco mais específico, ou algo principiológico. Eu escrevi isso ontem, de que eu gosto do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios de Salomão traz princípios. Por exemplo, não seja preguiçoso é um princípio. E às vezes a gente é preguiçoso. E uma das formas de preguiça é se ocupar. Lucas Quintino diz isso. A preguiça se manifesta de diversas formas, uma delas é através de ocupação. Você tem tanta coisa para fazer que você não faz o que você tem que fazer. Você faz várias coisas que não demandam um esforço intelectual, mas demandam evidentemente tempo. E aí o que você precisa fazer, que demanda esforço intelectual, você fica com preguiça. Aí você diz que é falta de tempo, mas não é falta de tempo, é preguiça. A preguiça se manifesta muitas vezes como ocupação. Você diz não dá tempo, mas na verdade dá tempo. O que não dá é para você continuar fazendo as coisas que você não precisa fazer, mas que são agradáveis, que estão no automático, que não demandam esforço intelectual. E você tem que parar de fazer essas coisas e focar no que realmente importa para a sua vida. Porque eu vejo as pessoas querendo mudança de vida, e todo mundo quer mudança de vida. Mesmo o mais bem sucedido das pessoas, o mais competente, ele quer uma mudança de vida. O presidente da Câmara de Deputados quer uma mudança de vida, porque um dia ele quer ser presidente da República, por exemplo. O sonho de grande parte dos ministros do STJ é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então as pessoas, por mais bem-sucedidas que sejam, elas têm sonhos e elas esperam mudança de vida.
Quem mora muitos anos em São Paulo, às vezes quer fazer uma espécie de detox fora do país. Alguns chamam de ano sabático, outros chamam de um mestrado fora do país, pode ser na Inglaterra, pode ser nos Estados Unidos, na Califórnia, pode ser em qualquer lugar. Mas aí a gente chama do que quiser chamar. Mas é uma mudança de vida. A questão não é a mudança de vida, porque essa mudança de vida todo mundo procura. E a questão não é experimentar a mudança de vida, porque você vai experimentar uma mudança de vida, você não precisa ter dúvidas disso. A sua vida vai mudar e mudar muito nos próximos anos. Daqui a 10 anos você vai olhar e vai perceber como hoje você não tem noção do que vai acontecer com você daqui a 10 anos. A sua realidade vai ser completamente diferente. Talvez a sua cidade seja diferente. Provavelmente você que está estudando, a sua profissão vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Então a vida vai mudar. As pessoas com quem você convive vão ser outras pessoas. Você vai chegar em lugares habitualmente que você hoje nem conhece. Então a mudança de vida é inevitável. A questão não é mudar de vida, é mudar para a vida que eu quero mudar, ou que me agrada. E essa mudança proposital de vida, essa mudança que vai ao encontro do nosso objetivo, ela demanda um esforço, especialmente intelectual. E esse esforço intelectual não vem acompanhado de uma certeza de que o esforço vai encontrar fruto, vai prosperar. Porque o sujeito, se soubesse que daqui a 6 meses ele seria aprovado, ele estudaria 6 meses de forma disciplinada. Por quê? Porque na verdade, essa é a verdade, em 6 meses ele passaria, então ele teria a certeza. Só que o esforço intelectual é basicamente, no nosso íntimo, é esforce-se, pode se esforçar e se você se esforçar, as suas chances de aprovação são grandes dentro de 2 anos. Então eu não posso te dar nem a certeza de tempo, nem a certeza do resultado. Mas algumas coisas me tranquilizam. Primeiro é fé, que eu sempre digo isso. Certeza daquilo que não se vê. Mas, em segundo lugar, é que quando a gente se prepara, e se prepara muito, e se prepara muito bem, as coisas podem não sair exatamente como a gente planejou. Elas vão tomar diferentes caminhos, são diferentes áreas, são diferentes momentos. Evidentemente vai ser assim. Mas ao mesmo tempo, essas coisas que vão acontecer e que vão nos levar para diferentes caminhos, diferentes áreas, vão nos levar para boas áreas. Então talvez o sujeito que está estudando para a Defensoria Pública não seja defensor público, mas talvez ele seja procurador do Estado, por exemplo. Ou que estuda para o Ministério Público pode nunca passar para o Ministério Público, quando se perceber passou na Defensoria, ou passou na magistratura, ou vice-versa. A verdade é que você não vai ter o controle do que vai acontecer, nem quando vai acontecer, nem se vai acontecer o que você quer que aconteça. Mas se você se dedicar com afinco, alguma coisa de boa vai acontecer na sua vida. Algo de bom. Algo que vai surpreender. Algo que não está no seu plano. Isso é inevitável. Porque na verdade as pessoas em geral não se preparam. Não se iludem. Nós não fazemos terrorismo concursal porque nós não acreditamos nisso. A maioria das pessoas que estuda para concurso não estuda para concurso. Ou não estuda, corrijo, como deveria estudar. A maioria parece estudar. Só que na prova não basta a aparência. É preciso a essência. Não basta você ter todo o figurino, todo o discurso, todos os livros, todos os cursos, todo o material, todo o escritório, toda a sala de estudos. Na hora você precisa ter apenas todo o conhecimento mesmo. Todas as outras coisas são acessórias e o acessório nunca vai ser o principal. Na hora da prova não basta a aparência. A maioria das pessoas parece estar estudando. E eu te digo isso sem sombra de dúvidas. Nós recebemos
muitíssimos e-mails de pessoas que ao fim do Mágios 8 não assistiram o Mágios 8. Pessoas que compraram o curso, que pagaram pelo curso e que ao fim do curso acessaram 20% do curso. E isso é muitíssimo comum. E o que essas pessoas por vezes procuram o que é objeto da sua procura, elas procuram às vezes uma extensão do tempo, às vezes uma mudança de turma, elas querem ir para a turma do ano que vem, mas é sempre a vida do ano que vem que elas procuram, ou do mês que vem, ou da semana que vem, porque essa semana já não dá, porque já foi segunda-feira, então não vai ser a mesma coisa, e porque sexta é feriado, então não vai ser a mesma coisa. Mas elas acreditam que na semana que vem vai ser diferente, só que não vai ser diferente. E então eu digo para você com tranquilidade que 80% das pessoas não estudam. 80% não estudam. Pode ficar despreocupado. Então, quando você vê um concurso com 10 mil pessoas, na verdade 2.000 estão concorrendo, as outras 8.000 não estão. Então, quando você vai a um centro de estudos, você pode acompanhar, você pode verificar o número de pessoas que regularmente está lá no centro de estudos que tem 50 cadeiras, são 5 pessoas. Eu estou falando de gente que paga por um lugar para estudar. Não é apenas por um curso, mas por um lugar, para ter o seu lugar, sua privacidade. Uma única cabine que é destinada a essa pessoa, com silêncio absoluto, com ar-condicionado, com um café, com água, com Wi-Fi. Então, você há de me perguntar por que é tão difícil? Então eu começo a perguntar a você e eu começo a fazer. Existe uma forma chamada maiêutica, que era a forma de Sócrates, de procurar respostas. Pena que você não pode me responder daí, porque aí então nós encontraríamos algumas respostas, né? Em um banquete, Sócrates mostra muito disso, no Elogio ao Amor. Mas, e aí é Platão, né? Mas a fala é de Sócrates. Mas veja você o seguinte, começo com a maiêutica, com o método socrático de fazer perguntas. Por exemplo, você disse para mim, por que então eu não passo? Então eu respondo, de 0 a 10, que nota você dá para a sua disciplina? De 0 a 10, que nota você dá para o seu equilíbrio emocional? Quantas vezes por ano você vê o mesmo conteúdo? Pelo menos 2 vezes por ano? Porque o ideal é que você veja esse conteúdo. Veja e revise. Então eu vou perguntar para você, por exemplo, quantos exercícios por semana você faz? E eu vou perguntar para você, por exemplo, se você já estudou todas as disciplinas ou se você está sempre procurando apenas o que mais cai. Honestamente, eu quando estudava não procurava saber o que mais caía, porque eu lia tudo. Tudo. Eu tinha um livro de direito empresarial, na época eu anotava o manual de direito comercial do professor Fábio Lhô, então eu li 6 vezes, diferentes edições, mas 6 vezes o mesmo manual. Então eu li o manual todo, é um manual muito simples, tal, mas dava para ler. Eu li o livro de direito civil do Flávio Tartucci inteiro. E era uma escolha, por exemplo, estratégica, porque o livro do Flávio Tartucci, pelo menos na minha época, eu passei em 2013, era menor do que a soma das sinopses de direito civil. Então era um livro que era menor do que a sinopse. Até porque as sinopses eram, algumas sinopses eu chamo de pseudo-sinopses.
elas têm nome de sinopse, mas não têm natureza jurídica de sinopse. Elas têm natureza jurídica de doutrina. De igual forma, há doutrinas que, apesar da capitulação doutrina, não têm natureza jurídica de doutrina, são sinopses. Então você tem, por exemplo, sinopses com 800 páginas. Mas isso não é uma sinopse. E você pode adotá-la. Mas sabe, você está adotando uma doutrina que eles chamam de sinopse. De qualquer sorte, preciso saber se você estuda todo. Então continua as perguntas de só. Então eu pergunto a você que nota você dá ao seu estudo, que nota você dá à sua disciplina, quantos exercícios você faz por semana, se você consegue ver todo o conteúdo 2 vezes por ano, e se você estuda todo o conteúdo. E a partir dessas respostas, talvez você encontre a resposta para a sua pergunta, que é por que eu não passo. Eu não estou falando da segunda fase, eu estou falando da primeira fase. Então você pode responder para você por que você não passa. Eu não preciso responder. Aí você pode me perguntar, por exemplo, por que o ponto de corte é 80 se a maioria das pessoas não estuda? Porque na verdade, como eu disse para você, se são 10 mil candidatos, 80% deles não estudam, e então nós temos outros 2 mil candidatos estudando. E aí é um número expressivo. 300 vão para a segunda fase, então significa que dos que estudam efetivamente, 15% avançam. Mas você há de me dizer que 80% da prova é muito, então eu tenho que te voltar à mesma pergunta. Você consegue fazer um semestre, você consegue fazer 8 meses, que é o tempo, por exemplo, do mais 18, com nota 10 de disciplina. E depois de fazer isso, então você perceberá, por exemplo, por que você não alcançou, ou por que você não alcançou antes, nota 8. Na primeira fase não precisa se iludir. O ponto de corte sobe ou desce de acordo com a dificuldade da prova. Então, o ponto, o número em si, o valor nominal, não quer dizer absolutamente nada. O ponto de corte foi 75, ou foi 69, ou foi 81. Não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer, o que importa é a sua distância para o ponto de corte. Se o ponto de corte for 81 e eu fizer 79, então eu estou fora. E você há de concordar comigo que 79 é uma nota maravilhosa, antes de olhar o ponto de corte. E olhando é muito boa, mas não implica aprovação. Então, na verdade, o mais 18, a parte de primeira fase dura 8 meses. Depois você tem sentença humanística. E é isso. Mas veja você que é preciso compreender algo que é fundamental. É que se você não for capaz de responder perguntas para você mesmo de maneira honesta, você não encontrará as respostas que você procura para a pergunta principal. E a pergunta principal é por que eu não passo? Ou por que eu ainda não passei na primeira fase? Não estou falando da segunda, estou falando da primeira fase. Se a sua pergunta é por que eu não passo na primeira fase, você vai encontrar essa resposta. E qual é a resposta? Você vai ter que se perguntar qual é a sua disciplina, que nota você dá para a sua disciplina, quantas vezes por ano você estuda todo o conteúdo, se você tem feito exercícios, se você tem adotado doutrinas e cursos. Por isso que, por exemplo, no mais 18, o tempo de aula máximo é de 1h40. Para o sujeito poder estudar, isso equivale a mais de 3, 4 horas de aula presencial. Porque a gente otimiza o tempo. Agora as aulas são em áudio, o cara vai ouvindo no carro. Então tem que ver se você está elegendo a forma correta para você mesmo. E isso eu não preciso te dizer. Quem tem que te dizer é você mesmo. Você tem que se dizer. Sem sombra de dúvidas, Depócrito é o suficiente para delegado de polícia se você seguir a risco. Sairá do curso absolutamente preparado para ser aprovado
no concurso de delegado de polícia. E o que eu estou dizendo para você é uma coisa que é fato. Por exemplo, o Eduardo De Faveri, que é delegado de Santa Catarina, passou para delegado fazendo mais 18. A Roberta Campos passou para o Tribunal de Justiça de Sergipe fazendo mais 18. O Gilson, que tem 49 anos, foi fazer o MP6, fez o mais 18 e passou no Ministério Público do Piauí. E tem 3 filhos, uma filha especial, e ele tem um enorme cuidado, uma menina muito novinha ainda. E ele tem 49 anos. E hoje o Gilson ligou lá, eu vou tomar liberdade, eu tenho certeza que ele não vai achar ruim comigo, mas ele ligou lá no curso, contando que se a prova do MP de Goiás não tivesse sido anulada, ele teria ido para a segunda fase, 49 anos. E ele disse, eu gosto tanto do curso, dessa mesma ligação, falando com a Rudiné, ele disse, eu gosto tanto do curso, que eu por mim faria de novo o mais 18. E olha que ele já passou no Ministério Público do Piauí. E por quê? Porque ele seguiu. Se você assistir ao vídeo do Gilson no YouTube, ele diz assim, eu segui a risca. É mais ou menos a questão da dieta da nutricionista. Todos nós precisamos perder 2, 3, 4, 5, 6 quilos. 99% das pessoas que me assistem aqui. Todo mundo gostaria de perder de 1 a 6 quilos, mais ou menos isso. Algumas pessoas gostariam de ganhar. Dificilmente alguém diz, eu estou exatamente como eu gostaria de estar. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz. Por quê? Porque é sacrificante. É sacrificante. E não adianta eu dizer para você que não é, porque é sacrificante. Agora você tem que pensar que vida que você quer. E essa vida que você procura é a vida que vai fazer diferença para você. Então, se você quiser acordar em 2020 é o ano da sua aprovação. Nós profetizamos isso no curso, nós trouxemos isso como uma realidade para o curso, nós construímos os cursos de 2020 pensando nisso. 2020 é o ano da sua aprovação. Ponto. Mais 18 é simplesmente o melhor curso da magistratura do país, disparado. O segundo lugar, não sei onde está. O primeiro é com certeza o mais 18. Mas a gente já decidiu isso. Só que em 2020 não vai dar tempo de você tomar posse ainda. Mas se você em 2021 quiser abrir os seus olhos e estar numa comarca no interior, sendo promotor de justiça, juiz de direito, defensor público, delegado de polícia, você tem que se submeter a esse sacrifício. Você tem que entrar nesse túnel. Você não sabe quando é que você vai sair, mas você sabe que se você for disciplinado, você vai sair muito mais rápido. Então você tem que enfrentar isso. E não dá para você ficar tendo dó de si mesmo. Esse sentimento de autocomiseração, de pena de si mesmo, de perceber o tanto que a vida do outro é melhor do que a sua neste momento, só produz regresso, é prejuízo, é cansaço, é indisposição, desânimo. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que você entre no túnel e saia. E saia o mais rápido possível, só que o mais rápido possível exige um enfrentamento de todas as disciplinas, porque senão é mentira, porque senão é engano, porque senão você está se enganando. Não adianta. Eu não vou trazer a fórmula mágica, eu vou trazer a fórmula que eu adotei. E a fórmula que eu adotei foi a fórmula que inspirou todos os cursos deste ano. E a fórmula que eu adotei foi uma fórmula muitíssimo eficiente. Porque aos 20 anos eu passei para delegado de polícia. E aos 25 para magistratura. E a questão é, o que nós fizemos foi trazer o melhor corpo docente do país. Então você tem que pensar que é Bernardo Gonçalves em Constitucional, André Santa Cruz em Empresarial, Nestor Távora em Processo Penal, Maurício Cunha em Processo Civil, junto com Jailton, junto com Lorena. Você pensar que é o Felipe Peixoto Braga Neto em Direito do Consumidor, Flávia Pelvezan em Direitos Humanos, enfim. Mas com esse método. Só que esse método não é fake. Não é para você achar legal. É para você seguir. Porque o nutricionista que disser para você que você vai emagrecer sem fazer nenhum esforço, ele está mentindo. Porque se você tem o costume de beber 3 vezes por semana, ele vai cortar e vai deixar uma. Então você vai ter que fazer 2 vezes por semana um sacrifício. Então você começa a perceber que o sacrifício é inevitável. Então algumas pessoas vão me dizer, tudo bem, mas é sacrificante. Eu sei, mas pergunte para qualquer pessoa que tenha 60 anos de idade, não precisa disso, 50, 40 anos de idade, se a vida em si não é sacrificante.
A diferença é que você vai estar se sacrificando por aquilo que você quer. A diferença é que você vai estar se sacrificando por uma causa que implica um maior sacrifício neste momento do que a maioria das pessoas. Agora, a maioria das pessoas vai se sacrificar menos do que você nesse momento. Sim, tem acesso a encontro, pessoa que já foi aprovada e tal. A maioria das pessoas tem isso. Então você há de perguntar para mim, se a maioria das pessoas não vai se sacrificar como eu vou me sacrificar, por que então eu vou me sacrificar? Porque você quer estar entre os 300 dos 10 mil que fizeram a prova e que vão para a segunda fase. Porque ou você entra para ganhar ou você não entra. É normal ser reprovado. O que não é normal é você sendo reprovado não